Oi, você poderia me dizer onde e quando você nasceu e qual a sua profissão? Tá, meu nome é Anderson Luiz, eu nasci no ano de 86, 2/9 necessariamente. Eu nasci no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, no Paulino Werneck, um hospital público. Sua profissão. E hoje eu trabalho numa loja de concerto, mas eu sou formada em moda e eu trabalho no ateliê, nona. Esse curso que você fez é nível superior, nível médio? Ele é tecnólogo, é um nível técnico, mas ele também tem especializações universitárias, mas é mais tecnólogo, foi num programa do Senac. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Eu lembro, eu devia ter uns 10 para 11 anos, eu li O Menino do Dedo Verde. Não me pergunte o autor que eu não vou lembrar, mas eu sei que o livro tinha uma narrativa que era contando a história de um menino que ele tinha um poder, ele era diferente e tal, e tinha um poder de um dedo que tudo que ele tocava tinha planta, nasciam flores. O enredo era bem esse, assim, voltado mais para o meio ambiente e para a comoção, né, humana, assim. Por que você não esqueceu desse livro? Por que você acha que ele te marcou de alguma Eu forma? acho que o marcante do livro era a magia, né? O poder que uma criança podia ter sobre aquele aspecto cinza urbano, né? De colocar o dedo e transformar, ter floresta, fazer as flores. No ruim, aparecerem coisas boas, né? No ruim, né? Mas no urbano aparecer esse contato com a natureza. E aonde que você costumava ler? Assim, quando você pegava esse livro ou qualquer outro na sua Então, casa? como eu morava numa casa onde a minha mãe era empregada doméstica, morava com os patrões dela, então o meu espaço era uma casa muito grande, mas eu tinha um espaço restrito. Então eu costumava muito ler numa varanda. Eu lembro que tinha uma varanda, e assim, eu gostava de sentar na varanda ali perto das plantas, nos vasos, eu costumava me esconder. As casas antigas antigamente tinham umas bancadas que escondiam o, o registro, negócio de gás, e aí eu sentava ali em cima e ficava bem ali quietinho lendo, assim, era bem legal, assim. E alguém lia pra você? Olha, eu não tenho uma lembrança muito forte de muitas pessoas lendo, assim. A minha mãe que tinha o costume de ler gibi. Minha mãe gostava muito de ler gibi, mas não era um gibi pra eu dormir ou pra nada. Ela lia aleatório, assim. Ela pegava um gibi e ela comprava muito a manacão. Eu sempre gostei muito de pintar, desenhar, e aí no manacão, assim, ela lia, porque quando eu era mais novo, um pouco, eu tenho essa lembrança que eu tinha uma dificuldade pra ler e minha mãe lia bastante, assim. E isso, assim, era durante o dia? Era pra você dormir? Não, era, tipo, não tinha um horário não, era minha mãe tinha uma pausa e ela viu o gibi, deixa eu te mostrar um negócio, e lia, assim. No intervalo do trabalho É dela, ela lia isso. pra você, né? É, como que você conseguiu os livros que você costumava ler? Você pegava emprestado com alguém? Então, Comprava? na maioria das vezes, a minha mãe trabalhava numa casa onde a patroa dela era pedagoga. E aí ela tinha uma pequena biblioteca numa saleta, era na verdade uma estante bem grande, assim, que tinham vários livros infanto, e como ela também trabalhava com crianças especiais e tal, eu tinha muito acesso à informação, muito livro de colorir, muito livro com mais imagem do que escrita, e depois de um período que eu fui mesmo buscando mais os livros que tinham uma história, um enredo, e aí a gente vai aprendendo, né? Você sabe me dizer por que você gostava de ler quando você era criança? Olha, eu vou ser bem sincera. No começo eu não curtia muito ler, não. Era uma coisa mais obrigação e tal. E aí quando foi chegando ali pros 11, 12 anos, eu estava no colégio particular, né? Então tinha essa cobrança. E aí eu acabei sendo doutrinado, como é que eu vou botar assim, sendo policiado para ler um pouco mais. E aí acabei pegando gosto pela leitura, pela viagem que ela te proporciona, né? O imaginatório, assim. Você lembra se tinham outras crianças que liam com você na sua escola? Ou era assim, você se sentia o único Eu que não gostava? lembro, eu não era uma criança que muito pega o estudo, assim, então a única lembrança muito forte sobre leitura ela é minha amiga, eu tenho uma amiga até hoje, uma amiga minha que a minha madrinha, né, que era a patroa da minha mãe, ela sempre falava, você tinha que ser igual a Juliana. Então assim, eu lembro que eu tava comendo rua e a Juliana era aficionada por leitura. E assim, até hoje ela é aficionada, né, em leitura, assim.
E aí você acaba que vai pegando por osmose, né? Seus amigos gostam de ler, ficam interagindo sobre livros, e aí você não quer ficar fora da turma, acaba lendo. Eu acho que hoje, assim, eu leio bastante, eu tenho bastante livro, eu estudo muito sobre moda, muita revista de referência, assim. E aí agora a gente fala que, assim, todo mundo é apaixonado por ler, mas no Mas começo foi você acha que difícil. foi muito por intermédio dela e da sua criação, você hoje em dia ter esse Sim, apreço claro. por livros? O apreço veio de fato porque eu tive pessoas próximas que liam e porque eu fui forçado e cobrado. E mesmo a minha mãe sendo semi-alfabetizada, assim, a minha mãe me cobrava muito sobre o quesito ler. A minha letra é uma letra bonita, né, no caso, porque a minha mãe me cobra muito também sobre isso, sempre me cobrou, mas o meio onde você vive, com as pessoas que você vive, elas forçam você a ler. É bem legal, é interessante, né? Você não ser acéfalo com relação a ler, a leitura. Assim, quando você era criança, você lembra se tinham muitos livros na sua casa e onde eles costumavam ficar? Se você tinha acesso a esses livros? Como eu tinha dito, né, aquela saletinha lá, no começo lá do vídeo, eu falei, tinha assim, eu tinha muito acesso aos livros, e agora eu tive um punch assim na memória, eu tinha uma ficção total por umas revistas que a minha tia era assinante, que era super interessante, e faça e venda, assim, então, e ela costumava me botar pra arrumar essas revistas por ordem numérica. E aí eu passava, né, claro, com 8 9 anos eu não tinha muita noção de leitura, eu li o básico, mas eu gostava de ficar folheando e lendo as paradas que tinham lá, tipo, a figura era maneira pra caramba, eu vou ver aí 3 dias pra ler uma palavra. Era um contato bem legal com os livros, mas eu sempre tive muito acesso a livros. E aí depois, quando foi chegando no ensino médio não, no finalzinho ali do fundamental, que eu tive mesmo, assim, uma rasgação total, uma aceitação total com os livros. E aí comecei a ler aquela sessão Vagalume, que não era da minha época, mas eles tinham uma pegadinha Goonies, sabe? Tipo, os Goonies que eram os caras que eu me desmembrava um mistério, um grupo de jovens e tal. E aí essa sessão Vagalume, que é até brasileira, né? Eu não lembro se é editora, não sei. Desculpa. E eles também pegavam isso, né? E aí eram umas aventuras loucas, eu me achava, ai, desvendar. Você antecipou a pergunta que eu ia fazer, se na adolescência, como eram essas leituras e na juventude. Então você acha que você foi evoluindo? Isso, foi evolutiva, total. E aí, quando começou aquela história do Harry Potter, pra ser aceito na galera, quando você entra pro ensino médio, você quer ser aceito de qualquer forma. E aí todo mundo se vestia com capa, então você acaba que se entrega, né? Aí daí dessas sequências, dessas trilogias cinematográficas que a gente tem aí, os famosos blockbusters, a gente tipo acaba que abraçando. Aí então eu era apaixonado, Harry Potter, Senhor dos Anéis, aí Nos dias de hoje, Anderson, o que você costuma ler? hoje eu leio muito sobre moda, é, muita revista de moda. Hoje como a gente tem essas mídias sociais, né? Essas redes sociais, mídias sociais, tudo social, hoje de internet move tudo. Eu leio muito blog, eu sou muito viciado no Catraca Livre e no Galeges, assim, nessa massa que vem trazendo um novo pra gente, que é bem legal. E o G1, eu sou viciado em G1, não sei porquê, mas eu acho que o G1 é uma mídia que é compacta, assim, e você consegue ler, e mesmo quem seja um pouquinho leigo de qualquer assunto, consegue se inteirar um pouco de cada coisa, assim, eu acho bem legal. Mais livro? O que te Ai, chama atenção? o livro hoje ele tem que ter alguma coisa relacionada à moda, a croquis, a desenho de moda, a arte. O último que eu li, assim, que eu ganhei até de presente, foi um do Ronaldo Fraga, que é o Caderno de Roupas dele, assim. Era um livro caro, eu ganhei de presente uma vizinha, assim, nem imaginava que a vizinha me dar um presente tão legal. Mas porque ela também trabalha na Casa Ipanema e tal, assim. Eu tô lendo tudo sobre moda hoje. Entendi. E assim, por mês, quantos você costuma ler? Olha, eu não costumo ler muito livro, não. Depende muito, assim, de onde eu vou estar trabalhando, se eu vou passar muito tempo dentro do ônibus. Depende muito, 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 muito disso. Assim, livro não me prende muito. Não fala que livro com histórias, enredos assim, não me prendem. Eles me prendem. Mas a história tem que ser muito boa, sabe? Tipo, a história tem que estar muito amarrada.
Porque Como assim, para você adquirir um livro, hoje tem que ser uma história que te interessa ou tem que mesmo? estar rodando na mídia, tipo, todo mundo tá lendo, ou eu tenho que. Vai ser horrível o que eu vou falar. Eu tenho que ver a capa e a capa tem que ser muito maneira. Tipo, eu li a capa, caraca, a capa do livro, esse livro eu preciso ler. Mas eu gosto muito de ir em livrarias, assim. Mas você se considera um leitor? Você lê muito? Leio bastante, assim. Eu gosto bastante de ler. Leio de tudo, assim. Tudo mesmo que você possa imaginar. Eu me considero um leitor, assim. É porque a câmera tá virada pra mim, tipo, apoiada em cima das minhas coisas. Mas se você virar, a gente consegue ver que eu tenho bastante livro, bastante revista. Eu sou uma pessoa muito pega isso, assim. Eu tô sempre pesquisando. Quantas horas por dia você acha que você lê? Olha, eu levo 2 horas e meia pra chegar no trabalho. Porque eu moro no subúrbio, na Zona Norte, e trabalho na Zona Oeste. Eu costumo brincar que é Zona Oeste 3, que é lá no Recreio. Então, assim, eu levo o período que eu pego de 4 conduções para chegar no trabalho, é o período que eu tenho para ler. E, assim, eu fico preso mesmo nesse enredo de ler, porque acaba que, pra não ter sonho, a condução já tá cheia, pro dia não ser tão estressante, você liga o fone de ouvido e viaja para dentro do livro, que é bem Então, o legal. livro para você é uma terapia. A leitura é uma terapia. Na verdade, é mais pra desafogar mesmo desse caos que é. Claro que tem dias que, né, como qualquer ser humano, a gente não tá afim, mas a maioria das vezes eu acredito que sim, ele é mais um parceiro de viagens, né? É uma terapia, vamos botar assim, é uma terapia. Das leituras que você fez no último ano, qual o que mais te marcou? No último ano, o último livro que eu li, Que te gente. marcou, um que te marcado de verdade. Olha, vai ter um livro que eu vou falar pra você que me marcou, mas ele não é um livro novo, não. Ele é um livro antigo, assim. E eu só peguei o livro pra ler porque eu mexi, assim, minha mãe faleceu e tal, e aí eu mexi nas coisas e achei o livro. Que é um livro que, se eu não me engano, é Além da Montanha, que é do mesmo escritor do Caçador de Pipa. E aí ele tem uma história ali, né, da Oriente Média, ele vai contando aqueles enredos, só que é uma percepção feminina do livro, sabe? Sobre uma história de duas mulheres que se encontram em idades diferentes. E aí esse livro me amarrou muito, assim, eu fico muito emocionado com essas histórias que o cara consegue fazer parecer que é a história meio que real, mas naquele momento é uma ficção, mas a gente sabe que existem histórias reais assim. Foi um livro que me amarrou muito, assim, que eu li. Tava lendo há pouco tempo também. Não tava lendo. Devo ter comecei a ler no finalzinho ali de fevereiro, que foi aquela confusão, perdi minha mãe e tal. E aí acabei de ler assim no finalzinho de maio, assim. Foi um livro que me prendeu bastante mesmo. Então, você acha que no momento que você estava vivendo, foi um livro, quando você estava lendo, você esquecia o que tinha acontecido com você e você conseguia entrar naquela história? Acho que é basicamente isso, assim. Naquele momento, o livro ele tem um amarrado que é a história de uma mulher, como elas são forçadas a casarem, para a proteção entre elas, da parceria entre elas. E aí aquilo fazia eu pensar que, assim, por mais doloroso que tinha sido a perda, desculpa, da minha mãe, o livro conseguia trazer para mim um momento de paz. O quanto de coisas boas eu tinha vivenciado com a minha mãe, o quanto o sofrimento não foi em vão, porque eu acho que para viver você tem que sofrer. A dor é necessária, a dor precisa ser sentida, tipo. É, A culpa é das a estrelas. culpa das estrelas, isso aí. Por que você lê frequentemente hoje? Porque virou um hábito. Tipo, acabou virando um hábito. Tipo, vai escovar dente, aí, tipo, vai ao shopping, aí você, tipo, livraria. Como eu compro muito revista, eu tenho muita revista de moda. Tipo, Vogue, Glamour, Gloss. Gloss não, porque Gloss não tem mais, mas, tipo, eu tinha muita Gloss. Total Team, tudo. Eu tenho muitas revistas de moda, muita referência. Então você acaba que nas próprias revistas vão te ditando tendência. E aí eu acabo lendo e aí virou rotina, porque você estuda com uma galera mais elitista, a galera lê bastante. E aí você acaba que, pra se inteirar de um todo, você acaba entrando também na onda e lendo bastante. Então, a leitura, além, para você, resumidamente, além de ser uma interação social, é uma forma de você estar por dentro do que as pessoas conversam, do que Exatamente, sempre. É pra estar sempre ali, ligado, como é que a gente vai dizer? Conectado. Pra ter assunto, né? Pra você não ser também, porque eu acho que o ser humano é um livro. Pra você também não ser um livro vazio, entendeu? Tipo, pra você ter sempre
uma forma de conseguir se expressar ou melhorar a sua fala, a sua escrita. Um livro é, sei lá, não sei, né? O livro é tipo a porta pro conhecimento, assim. E para finalizar, Anderson, você hoje em dia, se você tiver um filho, você daria para ele a mesma criação que você teve, entre aspas, incentivando, forçando a leitura? Sim, eu acho que hoje, assim, eu tenho dois sobrinhos pequenos, eu acho que hoje os meus sobrinhos, as crianças são muito mais espertas, né? Elas já aprendem tudo, a tecnologia tá aí, as crianças sabem utilizar a tecnologia até melhor do que a gente que tem um pouco mais de conhecimento. E sim, eu implantaria a leitura em todas as formas. Assim, quando eu posso dar um presente, eu dou esses livros interativos, que você tem aqueles brinquedinhos para encaixar, porque o mundo é de quem se informa. Quem está informado tem o conhecimento e tem o poder. Esse é um fato. Obrigada, Anderson. Nada.